Então, pessoal, já estamos aqui no programinha de anatomia em 3D e agora a gente vai dar continuidade à aula. Vamos começar então pelo osso longo. Eu vou dar 3 exemplos para vocês, né? Assim como todos os outros 5 tipos de ossos, né? E a gente vai começar então pelos ossos longos. Bom, pelo membro superior aqui, ó, que na verdade os membros, né, é onde a gente encontra com mais facilidade os ossos longos. E é bem interessante vocês entenderem que a clavícula, por mais que ela pareça ser um osso plano, por ela não ter uma espessura tão considerável como um osso longo, propriamente dito, ela é considerado sim um osso longo, tá? Porque ela apresenta principalmente aqui os acidentes anatômicos, né? Os acidentes ósseos de um osso longo normal. Tá? Então a clavícula, para vocês não errarem em provas, ela é um osso longo, tá? Por mais também que ela tenha esse formato aqui dela irregular, né? Ela ainda é considerado um osso longo. Outro osso longo, né, que é bem famoso por vocês, é o osso do fêmur, né? Então deixa eu achar o fêmur aqui para mostrar para vocês o nosso fêmur. Olha só, deixa eu aqui isolar ele. Tá aqui o nosso fêmur, ó, né? Como eu disse para vocês no vídeo anterior, né? Comprimento sempre maior do que a largura, né? Então, características, né, de um osso longo. Apresenta cabeça, apresenta colo, apresenta as características epifisiárias e diafisárias, né? Como eu disse no vídeo anterior. Então, mais um exemplo de osso longo para vocês. E aqui, ó, na mão, isso é bem interessante vocês entenderem, porque muita gente acaba confundindo, achando que os metacarpos e as falanges são ossos curtos, né, por eles serem pequenos. Mas isso não tem nada a ver, tá, galera? Não é o tamanho do osso em si que vai dizer que se ele é um osso longo ou um osso curto, né? Lembra da regrinha básica, né? Comprimento maior do que a largura, né? Apresenta características epifisiárias e diafisárias, osso longo, tá? Então os metacarpos, metatarsos também no nosso pé, né? Se a gente descer aqui, ó, e procurar a estrutura do nosso pé, a gente vai ver que também é considerado osso longo, tanto os metatarsos quanto aqui as falanges, tá? Diferentemente, agora partindo para os ossos curtos, diferentemente dos ossos do nosso pé, né? Que eles são sim considerados ossos curtos, né? Assim como os ossos na mão. Então, se a gente pegar aqui o cuboide, né? Isolar o cuboide, ó, pode ver, ó, é um osso que tem a característica de um osso curto. Por quê? Porque o seu comprimento ele é proporcional à sua largura ou quase igual a isso. Então, características, né, de um osso curto. Outro osso curto que a gente tem é na nossa mão, tá? Então aqui a gente vai procurar aqui, ó, nossa mão, né? Como eu disse anteriormente, os ossos do carpo, que a gente chama, são ossos chamados curtos. Então aqui temos o exemplo do capitato, né? Um osso do nosso carpo. E olha só, se vocês repararem bem, né? Comprimento igual a largura. O próximo tipo de osso que a gente vai ver agora, os exemplos são os ossos planos, né? E para os ossos planos a gente tem logo de cara aqui, ó, a nossa escápula, né? A nossa escápula é um exemplo muito bom de osso plano, porque vocês olharem aqui, ó, é um osso, né, chato, é um osso achatado, né? Porque a sua espessura é relativamente fina. Então, é considerado um osso chato ou um osso plano, tá? Por mais que ele tenha essas irregularidades aqui, né? Não diz respeito a outra classificação óssea. A escápula é considerada por muitos estudiosos, por muitas literaturas, como um osso plano, tá? Porque apresenta espessura fina. Assim como a nossa pelve. Se a gente olhar aqui a nossa pelve, a gente vai ver também que a nossa pelve, deixa eu isolar ela, a gente pode ver que a nossa pelve,
ela apresenta características de um osso plano. Por quê? Porque ela tem espessura fina, por mais, né, que ela apresenta um formato irregular, mas lembrando que a nossa pelve é a junção de 3 ossos, né, o isquio, o ilho e o pubis, né? Então, todos esses ossos eles apresentam estrutura, né, dimensões ali na parte de espessura finas, né? Então, considerado um osso plano. E mais um exemplo que muita gente erra achando que é um osso longo é esse aqui, pessoal, ó. O osso externo, tá? O osso externo, ele é considerado um osso plano, porque quando a gente olha aqui na vista lateral dele, olha o que a gente encontra. Espessura finíssima, tá? Então, considerado osso plano também. Próxima classificação são os ossos irregulares, né? Então, para começar aqui a abrir os nossos ossos irregulares, é o osso sacro. Gente, quando a gente olha para o osso sacro, a gente não consegue dar outra classificação. Olha só como o osso sacro é, cheio de irregularidades, acentuações, apresentando formato curvo, enfim, cheio de irregularidades, por isso ele leva o nome de osso irregular, porque ele não se encaixa em nenhuma outra classificação óssea. Então, por isso que o osso sacro, ele é considerado um osso irregular, tá? Assim como as nossas vértebras. Se a gente parar para olhar o desenho de uma vértebra, não tem como dizer um outro desenho para a nossa vértebra. Olha só como que ela é diferente, como ela apresenta características como o processo espinhoso, né, o processo transverso, né, que são essas acentuações, né, o corpo da vértebra aqui, ó, esse espaço mais abalado. Então não tem outra classificação a não ser osso irregular. Então nossas vértebras, mais uma vez, são exemplos de ossos irregulares. Mais um exemplo bem legal são os ossos do crânio, tá? Principalmente o esfenoide. Infelizmente, eu não vou conseguir aqui isolar o esfenoide. Esse programa, infelizmente, ele não permite isolar tanto assim, tá? Mas a mandíbula, por exemplo, é um osso irregular, tá? Não tem questionamento. Olha só, um osso completamente diferente, é um osso único, né? Então, irregular, tá? Por mais que ele apresente aqui uma espessura fina, a mandíbula é considerado osso irregular. Próximo tipo ósseo que a gente vai verificar são os ossos sesamoides, né? Então, olha só que legal. Os ossos sesamoides a gente tem em 3 lugares do nosso corpo, certo? Temos na mão, que a gente vai ver a partir de agora. Aqui, membro superior, mão. Aqui, ó, olha aqui, ó. Sesamoide, pessoal, olha só. Deixa eu aproximar aqui, ó. São ossos sesamoides, né? Como eu falo, são pequenas estruturas, né? Que são parecidas com ossos curtos, porque sim, levam características de osso curto, mas não são considerados osso curto, tá? Porque são ossos sesamoides, cuja única função deles é servirem de polia. Se a gente abrir aqui, ó, a nossa mão, é um músculo que, né, ele está por cima do osso sesamoide, aqui da mão direita, olha só. Ele serve então de polia. Pode ver que o músculo passa por cima dele, né, permitindo maior alongamento e fornecendo mais torque para esse músculo aqui, ó. Então a gente tem um músculo bem parecido no nosso membro inferior. Se a gente for olhar aqui o nosso pé, a gente descer aqui embaixo, o músculo que cruza, né, ou que passa por cima dos ossos sesamoides, né, ó, os 2 ossos sesamoides que tem no nosso pé, que é o flexor curto do hálux. Pode ver que eles fazem um trabalho de polia, né, alongando mais essa musculatura, fornecendo maior torque para o flexor curto do hálux, tá? E também temos aqui agora, como último osso sesamoide, né, que é a nossa patela. Deixa eu aqui aproximar aqui, ó, a nossa patela, né? Pode ver aqui. Deixa eu abrir aqui o conteúdo inteiro para vocês verem, né? Olha só, de forma correta. Olha só, ela serve de quê então? O tendão do quadríceps femoral,
passa por cima da patela, alongando mais o quadríceps femoral, fornecendo mais torque nos movimentos de extensão de joelho. Então, esse, né, é a grande sacada dos ossos sesamoides, né? Fornecer dipolia, aumentando o torque e alongando a musculatura que passa por cima dele. Beleza? Então, esses são os ossos sesamoides. Os próximos ossos são apenas ter a cavidade preenchida por ar para deixar, né, esse osso mais leve, como eu dei exemplo para vocês no vídeo anterior do pneu, né? Quando a gente tem um pneu cheio de ar, esse pneu se torna mais leve para carregar. Quando ele está mais vazio, quando ele tem pouco ar, ele se torna cada vez mais pesado. Então, a única função dos ossos pneumáticos é ter essa cavidade preenchida por ar para serem mais leves. Então, pessoal, essa foi a grande aula, né, dos tipos ósseos, a parte 2 da aula do tipo ósseo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, sua inscrição. Isso me ajuda bastante aqui para produzir conteúdo para vocês, para cada vez me motivar a sempre estar atualizando o canal. E é isso. Tamo junto e até a próxima aula. Valeu!